3h25. Vamos lá para Brasília. O Rafael Procópio está conosco para saber como é que anda a votação da PEC do corte de gastos. Oi, Procópio, boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde a todos que estão com a gente. Talvez a gente tenha acompanhado agora há pouco o momento mais crítico de toda essa tentativa, que até agora é bem sucedida, do governo de aprovar esse pacote de medidas legislativas que tratam dos cortes nos gastos da União. A gente acompanhou durante essa semana, na terça e na quarta-feira, a votação daquele projeto de lei que tratava de um possível bloqueio das emendas parlamentares, o uso de fundos nacionais para bater na dívida. Isso já foi aprovado, os destaques também, inclusive aquele destaque apresentado pela oposição que revogava a volta do DPVAT, e isso tudo vai ao Senado Federal ainda nesta quinta-feira. Mas o ponto mais crítico não foi esse, mas sim essa votação dessa proposta de emenda à Constituição que ainda está acontecendo. Mas o primeiro turno, que ia dar justamente o termômetro da aprovação ou não desse texto, acabou de passar. Foram 344 votos favoráveis, 154 contrários. A gente lembra que uma proposta de emenda à Constituição, ela tem um rito diferente de outros projetos legislativos. É preciso o voto de 3/5 de cada uma das casas, ou seja, é preciso que 308 deputados deem o voto sim, e lá no Senado é preciso que 49 senadores também deem esse voto sim. E existia essa apreensão por parte do governo, tanto que esse texto poderia ter sido votado ontem à noite, não foi, porque já se entendia que não tinha voto suficiente. O que mudou já nesta quinta-feira, e essa primeira parte da proposta de emenda à Constituição já foi aprovada. Por que primeira parte? Falei agora há pouco que existe um rito todo diferente para a proposta de emenda à Constituição, e elas são votadas, além com esses 3/5, em 2 turnos. E o primeiro turno já foi que a gente acabou de acompanhar. Originalmente existe um período de 5 sessões entre cada um desses 2 turnos, mas por conta do adiantar da hora, já está tudo praticamente sendo encerrado no Congresso nesses próximos 2 dias, a gente vai ver a famosa quebra de interstício na sequência, depois da votação dos destaques que está acontecendo neste exato momento. A quebra de interstício é justamente para evitar que essas 5 sessões precisem acontecer e esses 2 turnos sejam votados hoje. Pois é, pessoal, a PEC então está caminhando já para ser votada sem grandes complicações, diferente do que o governo imaginava ontem. A gente vai ver agora só a votação dos destaques, eles estão sendo derrubados, e na sequência a gente deve ver o segundo turno. E a última parte do pacote de gastos é justamente aquele projeto de lei. Esse talvez tenha os itens mais polêmicos. A PEC é a mais difícil de aprovar, mas o PL é os itens mais polêmicos. Esse que trata de abono salarial, trata do BPC e de reajuste, na verdade, uma recontagem de como vai ser feito o salário mínimo daqui para frente. Mas, pelo visto, até então, as coisas estão caminhando como o governo queria. Valeu, Procópio. Obrigado, amigo. Um abraço para você. Valeu. Ô Zaidan, quando houve alguma discussão ali sobre BPC, sobre salário mínimo e tal, quase o pessoal saiu no braço um pouquinho do clima lá no Congresso para votação do pacote da PEC do corte de gastos. Pois é, meu caro Ronald, esse é o mais importante. BPC, salário mínimo, abono salarial e Fundeb, né? O Fundeb que entra na conta da PEC, porque aí é preciso mexer no texto constitucional. Nós tivemos aí algumas barbaridades, mas que já eram contabilizadas, né? Como, por exemplo, o fundo partidário sendo considerado intocável e a garantia de um aumento de 1,3 bilhão para essa excrescência, essa indecência que é o fundo partidário. Isso é incrível que haja fundo partidário. E agora é considerado intocável, né? Não, aqui ninguém mexe. As emendas, basicamente, só as de comissão é que vão ter alguma restrição, podem ter alguma restrição, de resto o governo fica amarrado, mas o ataque para valer é esse, como já se sabia, o ataque contra quem ganha salário mínimo, quem tem direito ao abono, está entre 1,5 e 2 salários mínimos e não terá direito ao abono mais, progressivamente, é verdade. E o benefício de prestação continuada, aliás, eu quero ressaltar aqui, o Wagner Brandão me mandou aqui uma denúncia de alguém de Manaus falando de cobranças, obviamente por baixo do pano, que estão sendo exigidas de pessoas que tentam se inscrever no Bolsa Família e em outros programas sociais. Então, isso é uma denúncia de centenas de casos. E já há, no caso do benefício de prestação continuada, já há um levantamento de 300 mil que não estão conseguindo receber o benefício
porque já começou a haver uma espécie de crivo, mesmo antes de aprovação disso e daquilo, novas exigências, e a mudança, se aprovada, será nas regras. E ficará mais difícil, e muita gente que depende disso não conseguirá receber o benefício de prestação continuada. Esse é o ataque que vai acontecer, né? Mas fiquem todos felizes, porque o fundão partidário está garantido.